Olá, eu sou Rafael Bessa Mota, graduando em licenciatura em História, bolsista PIBIC. Para mim é um prazer poder apresentar no 31º Seminário de Iniciação Científica. O projeto Transição Democrática e Conexões Internacionais do Brasil na Imprensa Portuguesa, 1974-1985, sob orientação do professor Reinaldo Lindolfo Lon, procura compreender a articulação entre as conexões internacionais do processo de abertura política no Brasil, a construção de um repertório narrativo que organizou os debates e as negociações percebidas por meio da imprensa e a interação entre a oposição e as forças políticas que encontravam-se em Portugal. Por que a oposição brasileira estava em Portugal? Boa parte da oposição brasileira se encontrou em Portugal nesse momento. Bom, com a Revolução Portuguesa, a chamada Revolução dos Cravos, em 1974, brasileiros encontraram na imprensa portuguesa um ambiente favorável a discussões, denúncias e ali imprimiram uma agenda orientada para a transição democrática. Brasileiros e portugueses, por meio da imprensa, articularam um rico debate público que envolvia agentes políticos de uma grande variedade de ideias. Um amplo espectro da oposição brasileira encontrou-se em Portugal e ali discutiram a transição democrática nesse contexto, principalmente a partir do final dos anos 70. E a intenção do projeto como um todo é conectar essas ideias que circulavam entre Brasil e Portugal, escapar um pouco de uma história apenas nacional, procurar compreender, ligar o que estava se passando em Portugal, o que os brasileiros e portugueses debatiam sobre o processo de democratização, em diálogo com o Brasil, também com a imprensa brasileira, melhor dizendo, não é? Fazer essa ligação, procurar por uma história atlântica, uma história em que havia um diálogo atlântico, podemos dizer, entre Brasil e Portugal no processo de redemocratização brasileiro. O processo de investigação, então, é identificar a construção desse repertório político em elaboração por meio dessas conexões internacionais. A documentação utilizada, no meu caso em específico, foi a imprensa portuguesa, mais precisamente o jornal Diário de Lisboa, no ano de 1976. Ali, sob orientação do professor Reinaldo, procurei compreender os cruzamentos e conectividades nas discussões em andamentos nesse período, em ambos os lados do Atlântico, o que os brasileiros, o que portugueses debatiam na imprensa portuguesa, em diálogo com o que estava acontecendo no Brasil, à luz de um processo de transição democrática. Bom, a partir da análise dessa documentação, o que resultou foi o que eu denominei a emergência dos direitos humanos e o papel da Igreja. Bom, o final dos anos 70 é um período histórico em que os direitos humanos tomam centralidade nas articulações mundiais. Logo em sequência, quem se elege de presidente dos Estados Unidos, por exemplo, é Jimmy Carter, com essa agenda dos direitos humanos. E durante a pesquisa eu encontrei um intenso debate com essa temática de direitos humanos no ano de 76 na imprensa portuguesa, em que envolvia o Brasil e a Igreja brasileira. Setores da Igreja brasileira nesse momento, poderíamos dizer que em toda a América Latina, estavam em organizações de bases sociais, organizavam principalmente a defesa dos direitos humanos de camponeses, trabalhadores, indígenas que eram violados os seus direitos pelos regimes autoritários na América Latina. Bom, a gente pode dizer que a Igreja é uma instituição internacional e ela possui meios de mobilização, canais diplomáticos, e com eles ela acabou confrontando o regime autoritário brasileiro, né? E com grande capacidade coletiva. Por que grande capacidade coletiva? A Igreja consegue, nesse contexto, conseguia fazer um amplo debate, como a gente consegue ver aqui, Dom Helder Câmara fazendo um alerta nos Estados Unidos, na Filadélfia, católicos portugueses, a Igreja portuguesa saindo em defesa dos direitos humanos, em defesa do padre Adriano Hipólito, que foi raptado, sequestrado, um defensor dos direitos humanos, um conhecido defensor dos direitos humanos no Brasil, articulando com a Anistia Internacional uma solidariedade ao padre Bispo Hipólito, melhor dizendo, Bispo Hipólito, como a gente consegue ver nessa notícia, nesse artigo. E ali a Igreja
construiu um amplo debate sobre os direitos humanos com brasileiros, com portugueses, em uma série de congressos internacionais. E o que, em síntese, eu consegui extrair é um derretimento de um dos pilares de sustentação do regime autoritário no Brasil. O regime autoritário no Brasil ascende ao poder e ele tem três pilares de sustentação, a grosso modo, três pilares de sustentação: as classes produtoras, evidentemente as Forças Armadas e, por sua vez, a Igreja. Bom, 10 anos depois, a anunciada transição lenta, gradual e segura, a gente consegue observar muito nitidamente o derretimento desse pilar de sustentação que é a Igreja, né? A partir da defesa dos direitos humanos, que eram atacados pelas ditaduras da América Latina, a articulação da Igreja ultrapassava os canais diplomáticos desses regimes ditatoriais, que procuravam por uma legalidade, procuravam passar uma imagem ao mundo de legalidade. Bom, essa Constituição Internacional da Igreja, as conexões entre Brasil e Portugal possibilitaram, além de um confronto com o regime, a mobilização com amplos setores oposicionistas, como o Comitê Pró-Anistia, que era ligado à Internacional Socialista, articulando em conjunto um repertório político orientado para a transição democrática brasileira. Bom, em síntese, foi isso que resultou desses meses de pesquisa. Eu agradeço desde já. Essas foram as referências que eu trabalhei nesses últimos meses. Os agradecimentos, agradeço ao professor Reinaldo, ao CNPq, ao UDESC. Esse é o título do que resultou do trabalho: Transição Democrática e Conexões Internacionais, a emergência dos direitos humanos e o papel da Igreja em 1976. Muito obrigado.